E aí? Hoje a gente vai conversar sobre uma das ideias mais fortes e talvez mais perigosas da nossa cultura. Aquela de que a gente está no controle absoluto do nosso sucesso. Sabe, aquela promessa que está em tudo que é lugar, em livro, palestra, na internet. E essa é a grande promessa, não é? É isso que uma indústria gigante de autoajuda vende. É uma mensagem que soa muito bem, que coloca todo o poder na nossa mão. Mas como a gente vai ver, ela também joga todo o peso do fracasso nas nossas costas. Pois é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Pensa só, e se essa ideia, que é a base de tanto esforço, de tantos sonhos, for na verdade uma baita de uma ilusão? É isso que a gente vai fazer agora. Vamos desmontar essa promessa pedaço por pedaço. Então, para começar, vamos entender direito essa promessa do controle total. Qual é a dela? É a ideia de que o sucesso é tipo uma conta de matemática, sabe? Bem simples. A única coisa que muda na equação é a sua força de vontade. Se a pessoa se esforçar para valer, o resultado positivo é garantido, não tem erro. Só que aí vem a parte que incomoda. A verdade que muita gente não quer ouvir. A gente simplesmente não controla os resultados. O que a gente controla são as nossas atitudes. E só. Olha, de primeiro isso pode até soar meio para baixo, né? Mas a gente vai ver que entender essa diferença, nossa, é libertador. Então, vamos deixar isso bem claro porque é o ponto central de tudo. De um lado, tem o que está no nosso alcance, as nossas atitudes, o nosso esforço, o quanto a gente se dedica. Do outro lado, tem o que não está nas nossas mãos, o resultado final. É essa confusão, sabe? Misturar o processo com o resultado, é daí que vem toda a frustração. É como remar um barco. Você pode remar com toda a força do mundo, mas não tem como controlar a tempestade. Tá, mas por que essa ilusão de controle pegou tanto? É simples. Ela é vendida com a ferramenta de marketing mais antiga e poderosa que existe: a história de sucesso. O famoso testemunho. Sabe qual é a mensagem que está por trás de cada história inspiradora dessas? É a ideia de que o sucesso é uma fórmula, uma receitinha de bolo. A lógica é: fulano seguiu os passos A, B e C e deu certo. Então, se qualquer outra pessoa seguir os mesmos passos, também vai dar certo. Simples, né? Só que não. Pois é, só que tem um detalhezinho que essas histórias convenientemente esquecem de contar. A matemática da coisa, a estatística, a proporção real entre quem tenta e quem consegue. A verdade nua e crua é a seguinte: para cada história de sucesso, existe um cemitério de tentativas fracassadas. Pensa num número gigantesco de gente que seguiu a mesmíssima fórmula, teve a mesma disciplina, a mesma fé e simplesmente não chegou lá. A real é que a grande, mais grande maioria mesmo, não consegue o resultado que foi prometido. Então, o pulo do gato é esse aqui, ó. Aquelas histórias de sucesso não provam que o método funciona para todo mundo. Elas provam que existem exceções. São os famosos pontos fora da curva. E o grande truque, a grande ilusão, é exatamente essa: vender a exceção como se ela fosse a regra. Ok, agora a gente entra na parte talvez mais pesada da nossa conversa: as consequências. O que acontece com aquela multidão de gente para quem a fórmula mágica simplesmente não funciona? Qual é o preço, o custo emocional de acreditar nessa promessa e ver que ela não se cumpriu? O resultado disso tudo na cabeça das pessoas é devastador. Pensa bem, se a promessa é que só depende de você, quando a coisa dá errado, qual é a única conclusão possível? Exato, a culpa é toda minha. E é aí que mora o perigo. Isso cria um ciclo terrível. Primeiro vem a frustração, claro, porque o resultado que prometeram não apareceu. Depois vem uma culpa gigante, porque a pessoa acha que o erro foi dela, que ela não foi boa o suficiente. Daí para a depressão, para a amargura, por sentir que todo aquele esforço não valeu de nada. É um pulo. No fim, tudo isso vira um adoecimento emocional profundo. É um peso que, sinceramente, ninguém merecia carregar. Tá bom. Se essa promessa de controle total é uma furada, o que a gente faz? Qual é a alternativa? O que a gente coloca no lugar dessa ideia? Bom, existe uma outra forma de enxergar as coisas. Uma perspectiva que pode de verdade mudar tudo. E aqui, ó, um ponto importantíssimo. Aceitar que a gente não controla os resultados não tem nada a ver com desistir, com ser passivo. Não é para cruzar os braços e deixar a vida levar. Muito pelo contrário. É sobre tirar das costas aquele peso enorme da culpa pelo fracasso. É entender que fazer o nosso melhor é tudo o que a gente pode fazer. É o nosso papel.
E que o resultado, se foi sucesso ou fracasso, isso não define o valor do nosso esforço e muito menos o nosso valor como pessoa. É, no fundo, mudar o foco. Parar de olhar só para o destino e começar a valorizar a jornada. O material que a gente está analisando também aponta para um outro lado disso tudo, que é quando essa ideia de sucesso garantido se mistura com a fé. E aí o peso fica ainda maior. Essa noção de que Deus tem a obrigação de realizar nossos sonhos, principalmente os de prosperidade material, isso é uma distorção bem moderna, que não se sustenta nos textos sagrados originais. Então, para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Se o resultado final, o sucesso ou o fracasso, não está nas nossas mãos, onde é que a gente encontra o verdadeiro valor do nosso esforço? Será que o valor não está no destino, mas sim na jornada? Talvez o que conte de verdade seja a coragem de ter tentado, a força para levantar depois de uma queda, e quem sabe a sabedoria para entender o que é nosso para fazer e o que a gente precisa simplesmente aceitar que não controla.